Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu recebo aqui no videocast a professora, artista Rosana Pasti. Ela já atua como professora na Universidade Federal do Espírito Santo na cadeira de escultura há mais de 30 anos, é artista visual com diversas exposições no Brasil e no exterior e também curadora de arte. Rosana, obrigada por ter aceito esse convite, um prazer ter você aqui, assim, uma honra, na verdade, né? Uma pessoa com uma estrada tão longa e tem tanto a dizer, tanto sobre o fazer arte quanto o ensinar arte. E aí eu queria começar por essa multiplicidade, assim, que é Rosana. E eu acho que a gente pode entrar num tema que te é caro também, né? Sobre essa possibilidade de transitar por arte, educação, curadoria. Vamos começar por aí? Vamos. Então, olá, muito obrigada por estar aqui. Eu estou honradíssima de fazer parte desse seu projeto, seu e do Fernando. Eu acho que Vitória só tem a ganhar, e não só Vitória, né? O Espírito Santo e hoje as redes levam isso tudo para muito mais. Sim. Né? Então, muito obrigada. Bom, é um lugar que me dá muito conforto, assim, esse lugar da multiplicidade e de pensar nessa transitoriedade, digamos assim, né? Nesse lugar onde eu estou artista, onde eu estou professora, nesse lugar que eu sou artista, que eu sou professora. Eu não tenho... Hoje em dia, assim, no alto da minha idade, quando eu encontro muitos alunos, eles falam assim: "Ei, professora", eu acho que é a coisa mais emocionante, assim, a maior emoção que eu tenho sentido nos últimos momentos. Porque é uma professora que diz muito, assim, né? Que abraçou, que acolheu, que criou perspectivas de uma profissão tão difícil, né? De seguir, que é tanta produção, a profissão de ser artista e a profissão também de ser educador. Sim. Depois. Eu falei aqui que você está há 30 anos já, né, na UFES como dia professora. 13 de janeiro de 2024, eu completei 30 anos de professora. De professora. E 36 anos com a produção artística, porque eu me intitulo como artista-professora. Artista-professora. Porque eu começo como artista e depois eu vou para a docência. E eu acho que se eu não tivesse a minha produção artística, eu não seria uma boa professora. Eu tenho bastante convicção dessa minha fala e também a minha pesquisa. Né? O artista-professor é uma coisa que eu venho insistindo nesse lugar há bastante tempo, assim, tanto do meu mestrado, meu doutorado. É isso que eu ia falar. Eu falo desses 30 anos, mas a sua pesquisa de mestrado e doutorado é em educação. Foi em educação, mas na verdade ela é meio transversal, assim, ela é na educação, mas ela é na educação começando pela poética do artista e não na educação para a poética. Então é pensar primeiro que eu acho que hoje a gente percebe o quanto que os professores estão doentes, principalmente o professor de rede municipal e estadual, exatamente por não ter tempo de transbordar na sua poética. Então, a minha defesa é sempre primeira de que não é possível que você tenha uma boa conduta dentro de uma sala de aula se você não desenvolve a sua poética. E é nesse lugar que eu transito na minha pesquisa e é nesse lugar que eu também transito dentro da minha produção como professora e como artista. E aí eu vou tentar fazer um gancho aí da artista Rosana e professora, trazendo a escultura. Essa materialidade que você escolhe, né? Ou você é escolhida por ela, como é que foi isso? Eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo, e foi muito rápido, assim, lá nos anos... Eu fiz a universidade de 86 a 92, e o meu grande mestre foi o Vilar, professor Vilar, que sempre, de cara, assim, eu já fiz a disciplina com ele e já entendi que era o meu lugar de prazer, assim. Eu não sei até hoje trabalhar com tinta, com cor
Então, eu escolhi esse lugar e ele também me escolheu, assim. E eu entendi que a materialidade era o suficiente para aquilo que eu queria trabalhar. Não precisava também de estar com a figuração. Então, eu fui encaixando as coisas e cheguei a entender muito cedo, assim. Eu acho que em 88 foi a primeira vez que eu fiz uma coletiva. Nós tínhamos a Companhia do Mosaico e eu fiz a exposição com a Freda Jardim, Ilau Samilau, Celso Adolfo, Paulo César Henrique Gevô, Mac e eu, que era a Companhia do Mosaico. E ali eu já apresentei meus trabalhos todos tridimensionais, assim. Estudante ainda, né? Nós fizemos uma exposição na GAP, que era na Capela Santa Luzia. E ali eu já me joguei dentro dessa possibilidade da área tridimensional. Eu fico pensando, até conversando com o Vilar até algumas vezes sobre isso, assim, porque a arte já não é um caminho fácil, assim, para você seguir, né? Essa coisa da pesquisa e de como chegar, e que lugar chegar, né? Porque você não tem garantia, né? É processo sempre. Mas eu fico pensando que a escultura é esse lugar que você tem que ter um diálogo muito fino com a matéria. E como saber dobrá-la até um ponto para que ela não quebre, né? Como é que é isso? Assim, eu sou muito encantada com essa... Então, ela é isso, exatamente isso que você falou, assim, a gente, se der errado, você começa do zero. Eu acho que a pintura também é assim, né? Se der errado, você parte para o branco para começar de novo. Mas é diferente a materialidade. E aí, eu acho que você tem que ter muita precisão quando você trabalha na área tridimensional. Assim, você tem que ter muito estudo, você tem que ter muito desenho, você tem que ter muito cálculo. E para depois você se lançar, então, na materialidade, no material que você vai realmente finalizar o trabalho. Para chegar numa cadeira dessas, assim, com as pontinhas, você trabalha com projeto antes? Você desenha antes? Primeiro desenho, depois o papel. Depois eu gosto muito de passar por um alumínio, uma coisa mais... Deixa eu tentar mostrar aqui. Mais tosquinha, assim, para depois chegar, nesse caso aí, no torno, né? E eu acho interessante, Rosana, a gente tem até umas imagens que a gente pode mostrar. Você também, além da questão da matéria do peso, né, das obras, você tem essa cadeira, inclusive, em escalas bem grandes. Você mesas também. Você vai do pequeno ao grande, do micro para o macro, né? Para mim tem duas escalas assim na área de escultura que são muito caras para mim. É a escala corpórea, que é a escala onde o corpo é maior do que o objeto. Então é a escala corpórea da escultura, quando você está dominando mais ou menos aquele trabalho. Que no caso E a escala arquitetônica, que é quando o corpo, a escultura ou a peça, enfim, o site específico, a instalação, a performance, enfim, ela se torna maior do que o corpo. Então ela vai para a escala arquitetônica. Quase como se tivesse está sempre inadequado, né? Esse corpo está sempre inadequado. Ele não senta nessa cadeira, ele não senta na outra também. Claro que não é feita para sentar, obviamente, mas assim, ela não cabe ali, né? Mas essas duas escalas, eu brinco com elas o tempo inteiro, assim. Eu entendi isso na década de 90 já. E gosto muito disso, assim, de pensar assim, né? Eu vou fazer esse trabalho pensando numa escala corpórea, que o corpo domine. Eu vou fazer isso numa escala arquitetônica que você se sente bem menor do que aquela peça ali. E se você for olhar por esse viés, assim, os monumentos, né? Getúlio Vargas, daquele tamanho gigante lá na praça. Aí você vai na Dona Domingas, aquela coisa mais linda ali na frente do palácio, que eu amo, é uma das minhas esculturas prediletas do mundo, assim. É Dona Domingas e Brancusi, assim, dentro do clássico, né? Acho que é o espelho de Brancusi, que é só um rostinho deitadinho, assim. Então você percebe que, de um certo jeito, a escultura transita nesse lugar, assim, do corpóreo e do arquitetônico, né? Ela causa isso. E aí eu ia falar justamente da textura, assim. Você tem uma... Tenho. Uma pegada com... Também. Então eu gosto da coisa... eu acho que sensório, né? Assim, sim. Dá vontade de pegar. E do choque também das duas. Eu gosto desses materiais juntos, assim. Eu penso... Acho que quando a gente está... assim, o aço é frio e ao mesmo tempo está junto com uma pele de coelho ou uma tosa de carneiro ou
Com chumbo também, eu gosto desse choque dessas duas materialidades. E gosto muito também da manualidade junto com o industrial. São coisas que também me perseguem e eu gosto bastante. Eu acho que isso também é uma coisa que perpassa pela minha cultura, pela minha história de vida mesmo, assim, né? Meu tio fazia ferradura e era uma coisa extraordinária, assim. Eu sentado do ladinho dele, ficava lá vendo o tio Antônio bater. Né? A memória. O ferro, então, assim, e que saía praticamente... Né? O cheiro. Tem cheiro. Muito cheiro. Tem sabores, tem tudo isso. E, ao mesmo tempo, numa cultura de autossustentabilidade, que é da minha história de vida, né, de pequeno agricultor, que a gente fazia tudo, assim, desde o bordado até né, a costura, a capinar, aquela leira de milho gigante na roça, era muito legal, assim. Esse tema manualidade me interessa especificamente com você. Eu só queria saber se a gente tem as imagens da Rosana aí. Então, a gente falando dessa textura, né, pelo... camurça, né? Quentinho, né? E você, de alguma forma, você usa também elas encaixotadas, você coloca elas ali de um jeito também que elas... Entre camadas, né? Que é uma série que vem de Deleuze, essa possibilidade de leitura, assim, né? Entre camadas. E o entre é aquele lugar que você nunca define, que você nunca sabe o que é. Entre eu e você aqui agora tem uma distância que acontece tanta coisa que a gente não sabe definir como é que ela é, né? Sim. E aí nessa... Onde começa um e onde termina outro. E onde termina o outro. O que tem entre eles? Então, quando você, por exemplo, isso aqui é um crochê de fio de cobre que eu vou tecendo, né? Então, assim, e junto com essa pele de coelho, ela cria um universo que a gente não tem dimensão sobre isso, assim, né? Das materialidades em si, e elas causam a sensorialidade que você trouxe também. Na visão, parece que você sente, né? E eu sempre acho, assim, porque são tão quase antagônicos, né? Sim. Assim, opostos. Sim, e parece que na oposição, um ressalta o outro, você dá a ver mais um ou outro, não sei, sabe? Assim, nesse confronto que pode ser um diálogo, né? Não necessariamente eles estão em confronto direto. Não, assim. eu acho que tem acho que cada corpo sente de alguma maneira, né? Quando a gente não trabalha com a figuração, você desdobra para outros lugares que está muito próximo ao sensorial. A figuração te dá isso, claro que dá. Não estou negando que ela tem essa possibilidade de leitura. Mas a materialidade causa isso com mais avidez, assim. E quando a pessoa olha para um negócio desse aqui, por exemplo, fala assim, pô, não entendi nada. É perfeito, assim, porque eu não sei se é para entender. Não é para entender. Às vezes é só para sentir. Serve para nada, né? Serve para nada. E a pessoa sai de lá querendo entender algo que ela está sentindo, que é sensorial, que tá na ordem do desejo, tá na ordem da negação, sei lá, tá na ordem de algum lugar que mexeu com ela e ela não tá querendo ouvir ainda. Eu ouvi uma vez assim, você quer encontrar paz na arte, esquece, né? Você não é não dá certo, não. Então a gente tem que dar conta também, aí trazendo um pouco de responsabilidade para o espectador. Sim. Acho que a gente precisa também criar esse espaço interno para poder ficar nessa dúvida. Sim. O que é isso? Sim. E acho que as pessoas também elas têm que se ir atrás desse lugar do sentimento delas. Sim. E não esperar que seja dado tudo para elas, assim, né? E não é uma coisa fácil de lidar. Eu percebo lá, agora voltando para a sala de aula, né? Eu gosto muito desse momento do início, que é o momento que os estudantes estão chegando e eles têm cheiro de segundo grau. Então, é o primeiro e segundo semestre, assim, que eles fazem coração, laço, né, que está lá ainda no ensino médio. Aquele perfume de chiclete, né, aquela coisa, não sei o que fazer. Então, traz para mim aquilo que é da cotidianidade deles. E é esse o repertório. É maravilhoso. E eu tenho tido sorte de ficar com a mesma turma 2 semestres, assim. Então, que eles fazem a disciplina chamada tridimensional, que é uma introdução à materialidade, e bota para mexer com gesso, com cimento, com não sei o quê, não sei o quê. E a segunda é a escultura, que já é agora um pensamento mais
né? Mais perigoso, assim, que não é assim, professora, o que é para fazer? Eu que pergunto, e aí, o que você vai fazer? Demanda que ele vá além dele mesmo. A partir de um repertório, obviamente, que a gente vai trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar com objeto no Ocidente, e aí faço uma transversalidade com o continente europeu, o continente africano, assim, de uns 6 anos para cá eu tenho vindo muito com essa perspectiva também, que vem antes, obviamente, né, do Ocidente. E aí não é mais vamos todo mundo fazer uma forma, é assim, e agora? Com o que você vai trabalhar? E é de uma riqueza fora do comum, assim, que eu acho que é a hora que o vírus estético entra e contamina, e não tem mais jeito, não tem mais volta. Acho que deve ser bonito para você assistir isso acontecendo, Nossa senhora, né? E por isso que você falou logo no início, assim, que você adora ser reconhecida nesse lugar, né? Ser vista nesse lugar. E eu lembro que uma vez a gente se encontrou na UF, você falou uma coisa que me marcou, assim, da questão da manualidade. E da importância que você dá a isso na passagem, na transmissão desse conhecimento para os alunos. Porque você vem atravessando gerações. Como é que você tem visto? Tem diferença, né, obviamente. Tem diferença nesse momento, 2020, pós-pandemia. O povo está doido para fazer crochê na sala de aula. Para costurar na sala de aula, para fazer uma forma, para fazer uma função. Está todo mundo precisando, desesperado, porque não vou dizer que está todo mundo fragilizado, assim, né? Desse aperto que foi a gente tá pandemia. Dando conta disso ainda, né? Então as pessoas estão riquíssimas com o desejo, e vou falar assim, menino de segundo, menino e menina, né? De segundo período, terceiro período, loucos para colocarem a mão na massa e produzir. E errar bastante, que é uma das estratégias que eu mantenho como possibilidade de produção artística, errar bastante para depois chegar em algum lugar. Assim. Interessante ouvir isso, porque eu tinha ouvido de um outro artista que é professor também, de uma universidade do Nordeste, mas eu acho que foi antes da pandemia, dizendo de como ele sentia os alunos se prevenindo um pouco do erro, querendo apresentar coisas... Mas aí é uma outra coisa, que é a doença da geração. Eu não sei se é geração Z ou Y, essa geração... É a geração que não pode ter frustração. Então, assim, é um problema isso, assim, você está lá fazendo, vamos dizer, né, tô lá, a pessoa quis fazer uma anatomia, quer fazer um rosto, quer aprender a fazer um rosto. E daí você chega para ela e fala assim, vamos modificar um pouco essa bochecha, vamos colocar um pouco mais, vamos melhorar esse nariz, você quer a proporção, então vamos nela. Nossa, se ela não tiver num bom dia, assim, numa boa... Ela fica muito frustrada. Mas a arte é o que? A arte é frustração também. Mas isso também. É um problema da geração, assim, não é um problema do curso de arte. Se você for a letras, isso vai acontecer. Se for história, isso vai acontecer. Se for na medicina, isso vai acontecer. As pessoas não estão preparadas para frustrar. E tem uma relação direta com a rede social. A rede social está todo mundo lindo, bonito, feliz, rindo. E a vida real não é assim. A gente tá então, esse rapaz que falou sobre isso, eu acho que ele tem razão. Mas também a gente está numa transição, eles já nasceram nesse lugar, né, do digital. Então eu vejo que eles estão ficando um pouco saturados também, assim. Ou talvez seja o meu jeito também. Sim, mas você acha que você é uma professora que convoca essa mão na massa... direto. Que implica em falhar, né? Para caramba. E eu espero que falhe. Assim, para mim o processo, ele é mais importante que o produto. E os desvios, né, eles são importantíssimos, assim. E no caso, o desvio é deleuziano, mas eu acho que é o erro mesmo, né? O desvio, ponto de fuga, etc. Tal. É você se permitir perceber que por meio de um erro você pode encontrar a sua linguagem, assim. Tem uma frustração? Tem, mas também tem depois um sorriso, sacou? Assim, tem um lugar do prazer, assim. Sai um pouco do controle, né? E depois... Porque é um diálogo com o material, inclusive, porque ele está te dizendo ali os caminhos também, né? E a outra coisa que eu percebo também é que a pouca possibilidade
do trabalho na área tridimensional dentro de um curso de artes, nesse caso que a gente está falando que eu sou professora de um curso de artes, né? A gente não tem muitas disciplinas como tem do bidimensional. Sim. Então, eles não têm o treino assim, que você acaba tendo quando você tem mais disciplinas da área. Assim. Então, quando eu estou com 2 disciplinas agora de escultura 2. Ah, bicho, é um prazer. Nossa, uma delícia, tá? Ateliêzão, assim. Eu estou com 40 pessoas dentro de sala de aula. E é um ateliê, cada um fazendo o seu. Física é muita coisa, né? É uma comunhão, né? Você está ali em torno de algo que está acontecendo e a mera presença das pessoas ali, às vezes cada um está na sua, né? Sim. Mas tem algo acontecendo ali. Não, todo mundo ganha, né? Porque todo mundo troca. E eu sou bem vampira, assim, eu não tenho o menor problema de falar isso. Porque o que eu tenho para dar para eles é a minha experiência e tem uma condição técnica dentro da área tridimensional bem grande, assim. Mas o que eles me trazem de frescor... Mas eu acho que é uma troca bem equânime, assim, porque você tem muita coisa para dar. Eles devem ficar assim, né? Esperando, lógico. É bom, assim. Lógico. É gostoso, é bom. Eu acho que eles confiam naquilo que eu tenho para dizer para eles, assim, sabe? Eu nunca tive nenhum problema nesta relação. E por semestre é muita gente. Sim. E também gosto muito daquele momento do final, assim, né? Da hora do TG, de fazer a orientação de projeto final. Eu sou bem... Porque aí é algo mais específico. Eles me convidam, assim, né? Me perguntam, e eu gosto muito, assim, porque tem pessoas que chegam para mim com uma puta de uma produção poética, assim, e não tem absolutamente facilidade nenhuma em escrever e saem com um texto lindo. Por quê? Porque eu tenho meus métodos de fazer a pessoa ir produzindo, assim, né? Como todo professor tem. E tem pessoas que, ao contrário, que tem um texto gigantesco, maravilhoso, mas que não tem poética alguma ainda, e a gente consegue sair depois com uma poética, então eu gosto desses 2 lugares, assim, do início e do fim. A meiota ali eu acho meio... Tem um pouco de preguiça, porque tem muita coisa. Aqueles que estão chegando frescos e os que estão saindo lá embaixo. E vamos falar um pouquinho da Rosana curadora? Menina, pois é. Quando você me apresentou assim, eu fiquei até emocionada, porque não é assim. Eu até falei para a Ananda, Ananda vai... Porque a Ananda é uma grande curadora, né? Sim. E a colega de departamento, falei, passa lá no cru e o cozido para você me dar nota depois, né? Porque é um ensaio, assim, e eu fiz algumas na minha vida, assim, o ano retrasado, eu acho que a gente fez o Tudo Que Se Move, Parece Que Se Move, que foi a abertura do Festival de Cinema de Santa Teresa, e foi na HAEU, né, lá na universidade. Então, e ao mesmo tempo, assim, acho que o tempo que me trouxe essa maturidade de hoje criar esse ensaio junto com a Isabela. Porque eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Cultura, lá por 2008, 2009, o Atílio Colnago me convidou para fazer a curadoria da exposição dele com o lançamento do livraço dele, assim. Eu falei, não, Atílio, curadoria não, eu coordeno, assim, vamos chamar de coordenadora, né, da exposição, porque eu não me sentia... naquele tempo desejando esse trabalho, assim, né? Talvez até porque eu estivesse na gestão, então o tempo era outro e tal. Mas é um exercício de muito estudo, assim, né? Você tem que fazer um sobrevoo em muitas coisas para você construir, porque a gente construiu um edital, né, para que as pessoas pudessem se inscrever. Você está falando da exposição Cru e Cozido, que está na GAP lá na UFES, né, exatamente, de cerâmica, sim. É pontualmente nela, assim, que está acabando de acontecer nesse momento. Então, nós lançamos o edital muito simples, a gente queria simplificar muito, porque o edital é muito chato, né? Eles perguntam até assim a data do seu nascimento, né? Burocrático. E assim, você tem que também mandar quem é seu cônjuge. Eu acho isso tudo muito chato. Formulários. Né? Mas enfim, é assim que é. E nós fizemos uma coisa muito simples e lançamos nacionalmente na perspectiva de não saber o que ia acontecer. E fomos surpreendidos por uma enxurrada de inscrições a nível de Brasil, e já no edital nós
nós deixamos claro que seriam 12 artistas e a homenageada que desencadeou tudo, que é a Regina, né? Rodrigues. E foi uma surpresa muito boa, assim, porque o desafio de pensar a cerâmica no campo ampliado é uma coisa que é necessária para nós, do Estado do Espírito Santo, assim, né? Porque nós temos, a cerâmica é a nossa cara também, né? Nós temos a panela de barro. Nós temos estamos falando de esculturas aí. Sim, também, falamos de escultura, lógico, não, sem a menor dúvida. Nós temos uma tradição nessa área muito grande. Temos ceramistas de altíssima qualidade aqui. A gente é um mangue, né? A gente é um mangue. Temos barro de muita... Temos Mulembá, que é um vale que não tem em outro lugar no planeta Terra, né? Tem outros, mas como aquele só tem aqui. Sim. E esse diálogo, porque o Cru Cozido, diálogos com a cerâmica contemporânea, foi inusitado, assim, porque primeiro o edital foi muito simples e segundo que as pessoas se sentiram com muito desejo de explorar essa materialidade para além do utilitário. Então, assim, foi muito difícil escolher 12. Imagino. Porque tinha muita coisa boa. E não só isso, acho que a curadoria trabalha com isso, de olhar a individualidade, né, a pesquisa de cada um e compor, colocar eles em jogo ali, né? Essa é a outra parte. Quando nós fizemos a escolha, nós fizemos, obviamente, não ainda com desenho expográfico, porque a gente deixou claro também no edital que as curadoras iam trabalhar nessa questão, assim, tentar fazer esses links, porque a gente tinha a Regina passando por tudo, né? Sim. Ela era a linha, fio, né? O fio condutor. Mas, de qualquer modo, a escolha não tem como, assim, a pesquisa do artista diz que aquilo é bom, não sou eu que estou dizendo. Sim, ele lógico, que diz, eu só digo, o trabalho fala por entra, si. Né? Bota só o tapetinho vermelho e fala, vai, querido, quer ter esse palco. E depois, então, com esses 12 na mão, mais a Regina, eu e a Isabela fizemos um exercício delicioso, assim, de pensar, né? A gente foi para dentro. Eu falo, essa é a melhor parte, eu acho, né? Tá com os trabalhos ali e pensar como é que Nossa, você cria. Mas olha, foi um espetáculo, assim. E a exposição tá linda, assim, tá bonito de ver. Obrigada. E tá acontecendo na universidade, eu acho que é muito importante, eu acho que você é uma grande defensora disso também, né? Demais. Porque é um ambiente fértil e rico, eu acho que precisa estar em movimento, não só com a universidade, os próprios professores, mas a sociedade externa está comparecendo. E o Ceramis foi parceiro, porque nós temos essa instituição aqui no estado, né? Não sei se é sindicato, mas é a Associação dos Ceramistas. E abraçaram com todo amor isso, assim. Então, porque o que a gente mais quer é que a gente se grude, não que a gente se separe, assim, né? Diante desse projeto. A gente não quer que ninguém fique na defesa, falando, pô, mas eu não entrei, mas eu não sou contemporâneo. Não é nada disso, ao contrário. Então, foi muito bacana. Foi uma tarde, né? O dia 28 foi o dia que abriu, é o dia do ceramista. Eles tiveram várias oficinas que o pessoal do Ceramis proporcionou. Nós tivemos mais de 100 pessoas fazendo as oficinas. Então, isso é lindo, né? No momento que a universidade está sofrendo tanto. E também um abraço com relação à exposição. Tem muitos artistas locais que estão lá, né? Foi mais ou menos, são 6 de fora e 8 daqui. Não, 7 daqui. Tá bem bacana. E agora, voltando para um outro tema, já encaminhando para o final, eu queria falar mais com você, Rosana. Mas, para onde que está apontando agora a sua pesquisa de artista, assim? Como é que está o seu momento, assim, como artista? Você está falando de professora, a gente falou de curadoria, começamos lá no artista, mas quais são os planos? Então, hoje eu estava até comentando com a Gorete Dadalto, que é uma querida, assim, eu acho que a minha história é permeada pelo tempo, assim, o tempo é um fator muito importante para mim, na minha vida, né? E eu acho que o meu trabalho, ele é autorreferente o tempo inteiro. E acho que o meu trabalho fala de vida e morte o tempo inteiro também. É uma relação que eu tenho pensado muito nesse momento. Porque o tempo é a passagem dele, não é o futuro dele, né? É aquele lugar que passou, que está presente. O tempo é ele mesmo, né? O tempo é ele mesmo, é ele agora aqui com você. E esse tempo que eu estou falando com você ficou para trás e agora eu estou falando outra coisa que também ficou. Então não é a morte no sentido da morte da matéria, mas é impermanência. A impermanência. Pronto.
É nesse lugar aí que eu queria chegar. E você falou a palavra certa. Muito bom. É Por isso que você traz muito corpo, né? Você sempre traz o corpo, ou seja fazendo, seja se mostrando. Eu acho que o tempo inteiro eu estou nesse lugar. Autorreferente é sempre o corpo também, Sim. assim. É um mapa, né? Uma cartografia. E aí eu estava falando que, assim, eu fiz uma individual em 2014, tem bastante tempo, tem 10 anos, e normalmente as minhas individuais são assim, elas precisam, eu estou com muito desejo de uma individual para 2025, assim, porque eu preciso desse tempo. Porque isso que eu fiz lá, ele reverberou esse tempo inteiro para eu entender o que eu fiz, para eu entender as peças, para eu me entender como eu me expus daquela maneira, assim, né? Por eu achar que eu sou autorreferente o tempo inteiro na produção. Essa leitura é uma leitura bem recente, assim, sabe? Que eu estou fazendo de mim mesma, né? Sim. Então, a minha exposição não é só expor a cadeirinha, mas eu me exponho muito. E eu preciso desse tempo alargado para acontecer de novo uma outra individual. Mas nesse tempo eu fiz um monte de coisa. Esse ano eu vou participar de 3 coletivas. Legal. E eu acho isso muito, muito grande. Claro. E eu gosto muito de coletiva, gosto bastante, assim. Eu gosto do coletivo, né? Lembra aquele bate-papo que a gente teve lá sobre o livro e tal, né? Eu gosto dessa diluição de autoria, eu gosto da parceria para trabalhar, né? É engraçado isso, porque é a mesma coisa dos materiais, né? Ao mesmo tempo que é autorreferente, eu dependo do outro para fazer. Eles estão ali, né? Em atrito, diálogo e assim se o quente e o frio, pá! Legal, muito bom. Muito eu não vivo sem a Thaísa, a marca. Eu não vivo sem ela. Tudo que eu faço, né? Eu falo, e aí, Thaísa? Fala para mim e tal. Muito bom. Josimar, que é outro fotógrafo da minha vida, enfim. Então, o Lobo, Neuza Mendes, são pessoas que me acompanham há muito tempo, eu dependo delas para a minha produção. Então, o que eu tenho para te dizer assim, é que eu estou num momento muito delicioso assim, de pensar uma nova série. Eu quero me inscrever no edital, que eu não fiz isso até hoje, assim, nenhum. Não sei se eu vou entrar ou não, né? E estou com muito desejo de uma individual para 2025. Que bom. E nesse tempo, estou com vários trabalhos aí produzindo, assim, em produção, né? Eu estou fazendo fiz o Vira Lattes agora recentemente, lá na GAP. Tem uma exposição que vai ter um seminário sobre criatividade, etc e tal, em novembro, e uma em setembro com o pessoal da psicologia. Muito bom, querida, bom saber. Então temos planos, sempre do meio do caminho e vai indo. Avante. Muito bom, muito bom. Rosana, muito obrigada, prazer enorme. Queria deixar aqui registrado o Instagram da Rosana também, @RosanaPaste, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a pesquisa dela, e convidar todas a lerem a coluna Arte Mais no Folha Vitória. Só digitar lá, www.folhavitoria.com.br, vai estar escrito o endereço aqui embaixo. E também acompanhar a gente, os videocasts com entrevistas saem no YouTube do Folha Vitória e também no Spotify, e acompanhar a gente na Jovem Pan sextas-feiras no Minuto Arte Mais. Obrigada de novo, Rosana. Obrigada eu, amei. Até a próxima.